Olá, sejam muito bem-vindas a essa aula de acompanhamento do método PMA. A nossa última aula para você poder entender com clareza quais são as sequências do que deve ser feito durante o tratamento. Mas hoje vai ser a aula mais importante de todas, porque eu não só vou revisar como fazer a transição da fase 2 para a fase 3, como eu vou dizer principalmente como você deve seguir o resto da sua vida após o método PMA, após o seu joelho estar recuperado, mas lembrando sempre, a artrose é uma doença que não tem cura, né? E ela ainda é progressiva. Então, o que é que a gente tem que fazer? Manter os sintomas sob controle. É assim que a gente consegue ter uma vida normal, sem dor, sem fraqueza, viver normalmente, mesmo com o joelho tendo artrose. E para a gente manter os sintomas controlados, nós precisamos fazer algumas coisas que eu vou orientar aqui nessa aula para você fazer para o resto da sua vida. Não é nada difícil, são só alguns ajustes na sua rotina, que na verdade qualquer pessoa deveria fazer, independente de ter artrose ou não, justamente para evitar o desgaste do joelho. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos sofrer desgaste no joelho e ele precisa de cuidados, tá? Inclusive, eu não cheguei nem nos 50 anos ainda e já cuido do meu joelho desde hoje, porque eu tenho muita clareza da necessidade desses cuidados que eu vou passar aqui para vocês e já aplico pessoalmente praticamente todos eles, tá? Então, prestem muita atenção, porque é realmente uma aula muito importante. Durante a aula, dessas orientações que eu vou dar para o resto da vida de vocês, vão aparecer aqui embaixo textos, né, que são tópicos, dizendo o que eu vou falar em cada tópico. O que é que eu recomendo? Que você anote cada texto que aparecer aqui embaixo da tela, anote o texto e depois você anota o que você entendeu daquilo ali. Porque, como eu disse, essas orientações vão ficar para o resto da sua vida. E aí, se de repente você não retornar para o PMA, você tem essas orientações aí, independente de quanto tempo você vai precisar delas, tá bom? Então, vamos só dar uma revisadinha aqui sobre o que eu falei na aula passada com relação à transição da fase 2 para 3, né? Para quem perdeu, para quem, enfim, não entendeu direito, só para garantir que todo mundo viu essa orientação que também é importante. Como é que você vai passar da fase 2 para a fase 3? Quando você já tiver, pelo menos, praticamente sem dor nenhuma, certo? E quando você vir que o seu joelho já não tem tanta fraqueza como antes. Quando você vir que ele já tem um pouquinho mais de firmeza, você sentiu alguma diferença na questão da fraqueza excessiva e dos falseios. Nesse momento, você está pronta para transitar para a fase 3. Aline, mas se eu ainda tiver um pouquinho de dor, o que é que eu faço nesse caso? Você vai transitar para a fase 3 quando terminar os 30 dias da fase 2, tá? Transita mesmo assim, só que você vai manter a fase 1, os recursos de alívio da dor. Se o joelho não está inchado, compressa morna, tá? Sempre observando se a compressa está realmente fazendo bem para o seu joelho. Se você põe a compressa e o joelho piora, existe algum motivo para isso ter acontecido e aí você suspende a compressa, certo? E se tem ainda algum inchaço, se inchou por causa de uma pancada, pisou de mau jeito, estourou o cisto de Baker no meio da fase 3, aí o joelho, puf, inchou de novo. O que é que você faz? Numa intercorrência dessa, quando você sofre uma pancada, uma queda, ou o cisto de Baker estoura e o seu joelho incha muito de repente, você retorna para a fase 1, certo? E aí o que é que vai acontecer? Você vai fazer os procedimentos de desinchar o joelho. Evacuação, drenagem, perna para cima, compressa de gelo e repouso por 7 dias, tá? Se você está na fase 3 e acontece uma intercorrência como essa, certo? E aí, o que é que vai acontecer quando você conseguir controlar, né, toda a situação e você conseguiu transitar da fase 2 para a fase 3? Você vai manter as fases 3 e 4 por alguns meses. As 3 e a 4, 4 vezes ou 5 vezes por semana, certo? Se você quiser fazer 6 vezes por semana, melhor ainda, tá? E aí, você vai fazer por alguns meses. Aline, quando é que eu sei que eu devo parar a fase 4, fazer assim tantas vezes por semana? Quando você sentir que o seu equilíbrio melhorou.
Quando os exercícios da fase 4 começarem a ficar mais fáceis, você começar a ter mais controle sobre o seu equilíbrio, você já pode fazer o seguinte: transitar para os exercícios apenas de manutenção. E aí, presta atenção, você vai passar a fazer a fase 4 apenas uma vez por semana. Quando você começar a sentir que os exercícios estão fáceis, você escolhe um dia por semana para fazer só uma vez por semana os exercícios da fase 4, tá? Só para manter os seus resultados, para garantir que eles não vão embora com o tempo, tá? Você precisa voltar a fazer. E a fase 3, ela é a única que você deve manter para o resto da sua vida, os exercícios da fase 3. Por quê? Porque é muito bem-vindo que o seu joelho esteja para o resto da vida com força e estabilidade adequados para você fazer as coisas do seu dia a dia e ter uma qualidade de vida boa, ter independência física, ter facilidade de sentar e levantar, de andar, de fazer as coisas da sua vida, tá? Além disso, essa estabilidade do joelho promovida pelos exercícios da fase 3 combatem o avanço da artrose e ajudam a manter a dor eliminada, certo? Se você simplesmente joga a toalha e para de fazer tudo, a dor volta, a fraqueza volta, os falseios voltam, o desgaste do joelho volta a aumentar, a artrose volta a avançar mais rápido, tá? Então, é uma cascata muito grande de eventos negativos que acontecem se você para de fazer o seu tratamento, tá? Então, mantenha os exercícios da fase 3 para o resto da vida. É o meu conselho para que você garanta que você vai viver bem sempre daqui a 1, 5, 10 anos. Podem acontecer intercorrências? Claro que pode. Ninguém está livre disso. Eu mesmo posso levar uma queda amanhã, hoje mesmo, uma pancada no joelho, né? Que Deus livre, mas ninguém está livre. Se você pisa de mau jeito, se você dormiu de mau jeito, bateu o joelho na parede, sei lá, pode acontecer a intercorrência dele inchar, não sei o quê, um cisto que apareceu e estourou. Essas intercorrências vão acontecer na sua vida, certo? A luta é que elas aconteçam o mínimo possível ou que não aconteçam. Mas esteja preparada para que, se elas acontecerem, você não entrar em pânico, certo? Você já sabe o que fazer, né? Que é voltar para a fase 1, tirar o inchaço, depois que o joelho se recuperou, você retorna para a fase 3, certo? E aí, mantém os exercícios para o resto da vida. É muito importante eu dizer aqui, eu vou até repetir isso lá no final da aula, de tão importante. Tem gente pedindo, Aline, eu quero outros exercícios, Aline, eu quero reduzir os exercícios, é muita coisa. Aline, não sei o que, não sei o que. Não dá. Porque o PMA não é pilates, academia, hidro, não sei o que você vai para condicionar o corpo. O método PMA é um tratamento. E todo tratamento segue uma metodologia, segue uma organização e segue uma mesma coisa. Vamos dar exemplos. Quando você vai fazer a infiltração, o médico vai infiltrar sempre ácido hialurônico ou corticoide, né? Hoje em dia tem outras coisas aí, mas vai ser sempre aquilo, ele não vai sair daquilo, porque é um tratamento. Não é uma coisa aleatória, o Deus dará. Ele não vai colocar água no seu joelho nem refrigerante. Tem que ser sempre a mesma coisa. No PMA não é diferente. O PMA é um tratamento, precisa seguir aquela sequência, que é a que eu tenho certeza que vai dar certo para você o resto da vida, que são os exercícios mais seguros, os mais eficazes, que trazem melhores resultados, tá? Então, é o filé do filé para você, é o PMA. Não tem para querer ficar encaixando outros exercícios que você não sabe se vai conseguir fazer direito, que você não sabe se é realmente seguro, que você não sabe se vai fazer um efeito que o PMA faz, né? Então, se você quer fazer coisas diferentes, né, para mudar a rotina e tal, você pode até fazer um pilates, uma academia, depois que o seu joelho está estabilizado, está bem, está normal, você pode. Mas sempre com os cuidados de não forçar o joelho e lembrando que esses métodos, como pilates, academia e tal, são para condicionamento do corpo todo também e não são um tratamento específico. Então lá pode variar, porque ela vai trabalhar um dia o braço, outro dia a perna, outro dia o abdômen, outro dia vai alongar, nananana, e aí pode variar. Não tem um objetivo específico, como é o caso do PMA, tá?
Então, esquece essa história de querer ficar mudando o exercício, porque é um tratamento, certo? Isso aqui nem estava nem era para ter falado agora nesse momento, mas é tão importante que eu resolvi falar, porque tem muita gente pedindo isso e isso não existe, tá? Aline, mas eu queria reduzir o número de exercícios da fase 3. Para isso, existe os exercícios do dia da preguiça e os exercícios do dia corrido, né? Dos dias corridos. Vocês têm dois grupos de exercícios diferentes, né? Para fazer ou mais rápido ou para fazer com mais facilidade no dia que está enjoado de fazer o PMA. Então, você pode fazer essa alternância. Mas o que realmente garante que você consegue manter os resultados de estabilidade e força do joelho são os exercícios da fase 3. Eu recomendo que você realmente mantenha o máximo que for possível. Aline, depois que eu voltei para a minha vida normal, eu não tenho mais dor no joelho, o joelho está estável, eu ando normal, faço tudo. Quantas vezes por semana eu devo fazer o PMA? Nesse caso que você conseguiu voltar para sua vida normal, você pode reduzir a quantidade de vezes por semana. Estava fazendo 4, 5, 6 vezes por semana, você pode reduzir para 3 vezes por semana, tá? Sempre observando se o joelho continua estável do jeito que estava antes, né? Se aparecer algum falseiozinho, você vai e aumenta para 4 vezes por semana. Mas normalmente, depois que a situação se estabiliza, você pode ficar fazendo somente, anota aí. Depois que você voltou para a vida normal, anota. De novo, depois que você voltou para a vida normal, você vai fazer só os exercícios da fase 3, 3 vezes por semana, e os exercícios da fase 1, uma vez por semana, a partir do momento que os exercícios ficarem mais fáceis para você, certo? Então, esses são os dois critérios que você vai usar para saber quando evoluir no tratamento, né? Quando vai precisar menos dos exercícios, tá bom? Então, Aline, ficou dúvida, não entendi direito. Essa aula vai ficar gravada, você pode voltar a ela, né, desde o comecinho e ir anotando item por item do que eu falei, tá? Essas orientações também estão lá no e-book, né? Também já falei sobre elas na aula anterior. Então, aqui é só um lembrete e um aprofundamento daquilo que já foi dito, tá bom? Mas o que é mais importante na aula de hoje? É a gente entrar agora na questão da volta à vida normal, de fato. O que é que você vai fazer quando esse momento chegar ou se ele já chegou, tá bom? Então vamos lá. Pega aí seu caderninho que a gente vai falar agora sobre o retorno à vida normal com artrose no joelho, tá? Primeiro, o que é que a gente vai falar? O texto que eu vou colocar para vocês irem anotando tá aqui embaixo, deixa eu ver. Meu Deus. Assim, tá aqui, certo? Onde a minha mão tá apontando. Então, toda vida que aparecer um texto aqui, você deve anotar, tá? Agora, a gente vai falar sobre cuidados, tá? Quais são os cuidados que você deve ter na sua rotina, no seu dia a dia. Vamos lá. A primeira coisa que muita gente faz porque se empolga, tá? Preste atenção. Não force o joelho nos primeiros 6 meses de tratamento. Como assim, Aline? Tem gente que se empolga. Já aconteceu várias vezes a paciente chegar para mim, Aline, eu tô tão feliz, eu tô sem dor, a minha força voltou, parei de falsear, eu tô empolgada demais. Aí peguei e fui passear no shopping de salto, que eu amo salto, me sinto poderosa. Andei. Quando chegou em casa, puf, o joelho inchou. Não tinha chegado nem na fase 3 ainda. Aí o que aconteceu? Eu teve que voltar para a fase 1. Então, eu sei que é muito maravilhoso quando a gente se livra da dor, o falseio vai embora. Eu já passei por isso, né? Vocês sabem que eu já levei uma queda, machucou meu joelho, eu fiquei com muito falseio, com muita dor. Quando foi embora, eu também me empolguei. Mas eu segurei minha onda porque eu sabia que o joelho precisa de um tempo para se reestabilizar, tá? Então, a dor passou, a fraqueza foi embora.
mas você ainda não terminou 6 meses seguidos de tratamento, fazendo principalmente a fase 3, não vá querer forçar o seu joelho, porque você corre o risco da dor voltar, certo? Corre um risco bem grande. Como assim, Aline? O que você quer dizer com forçar o joelho? É subir muitos lances de escada, tipo assim, visitar uma amiga que mora lá no quarto andar, não tem elevador, você vai ter que subir a escada. Evite, né? Nos primeiros 6 meses. É ir passear no shopping e ficar rodando para cima e para baixo, não sei quantas horas, andando, andando, andando. Coisa demais para o joelho. Evite. Ficar andando por aí de salto, evite também. Por quê? Tudo isso vai forçar o seu joelho e o que é que vai acontecer? Ele ainda não teve tempo de ganhar fibras musculares suficientemente para estabilizar de fato o seu joelho. Para o joelho ganhar força e novas fibras musculares, leva tempo. Até na academia, se você vai fazer musculação com aqueles pesões, né? A galera toma proteína, não sei o quê, e bota 20 quilos em cada perna e tal, e mesmo assim demora para ganhar novas fibras musculares, né? Os professores dizem que é 3 meses para começar esse processo de ganho de massa muscular. Com a gente não é diferente, não. Vai levar um tempo para ganhar novas fibras musculares, para o joelho estar realmente preparado para essas coisas maiores, tá? E mesmo depois dos 6 meses, eu ainda insisto em dizer assim: evite forçar demais o seu joelho sempre. Tipo assim, vou dar um exemplo. Você resolveu passear no shopping. Ao invés de ficar rodando, rodando, rodando horas e horas e horas, dê uma descansadinha, andou, 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 uma hora ali olhando os vitrines, conversando com uma amiga que encontrou, nananã. Deu muito tempo, dá uma sentadinha, descansa seu joelho, aí depois volta de novo, certo? Tem esses pequenos cuidados que são muito bem-vindos, tá? Seu joelho vai agradecer e principalmente a evolução da artrose vai ficar mais fácil de ser controlada, tá? Então, são pequenos cuidados que não dão trabalho, mas que garantem a manutenção dos seus resultados, tá? O máximo que é possível. Outra coisa que você deve evitar também, tá? Dito para não forçar o joelho. Andar em areia. Andar em areia, andar em terreno que é muito irregular. Evite se você puder, tá? Tipo assim, foi para a praia, evite caminhar na areia da praia. Vá caminhar na calçada, certo? Então, pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a manutenção dos seus resultados, tá? Eu não estou dizendo para você não ir mais para a praia, pelo contrário, é ótimo, vai para a praia, tomar banho, nananã. Mas evita fazer caminhada de tipo 30 minutos na areia da praia, que aí você está querendo demais, né? A areia é muito instável e pode acontecer do seu joelho inchar ou sei lá o quê. Então, bora evitar, tá? Então, é um retorno à vida normal? É. Você pode ir para a praia? Pode, sem dor, andando, normal. Mas tenha esse cuidado, esse carinho com o seu joelho, tá? Afinal de contas, ele tem artrose, afinal de contas, depois dos 40 anos, nós mulheres já perdemos muita massa muscular, né? Pelo processo natural do envelhecimento. Então, a gente precisa mesmo ter esses cuidados, tá bom? Como eu já disse, até eu tenho esses cuidados também. Aí, vamos lá. Outra coisa com relação a não forçar o joelho, né? Evite ficar andando com sandálias que não absorvem impacto, tá? Tipo havaiana, tipo aquelas chinelas de sola fina, né? Dura. Evita aquilo ali. Use um tênis, use uma sandália ortopédica, né? Tipo usa flex, até mesmo em casa. Isso vai ajudar também o seu joelho a não sofrer tanto na hora que você vai andar, certo? Ajuda no combate ao avanço da artrose e na manutenção da eliminação da dor, certo? Então, pronto. Primeira dica de hoje, primeira orientação de hoje, né? Dica e orientação são coisas diferentes. Então, primeira orientação de hoje, não deixa de anotar. Não force o joelho nos primeiros 6 meses de tratamento, certo? Combinado? Mesmo que você esteja sem dor e sem falseio, tá? Respeita o tempo do joelho, ganhar força e estabilidade para ele poder aguentar o rojão, certo? Vamos para a próxima. 2. Não se desespere se o joelho inchar. Como eu já disse, vou repetir aqui. Volte para a fase 1, tá? Então, você está lá, um ano
tranquila, maravilhosa. De repente, um belo dia, você pisou em falso, dormiu de mau jeito, o joelho deu uma rotação, um cisto estourou, aí o joelho, por fim, incha do nada. Aí você, ai, minha Nossa Senhora, vai começar tudo de novo, meu Deus do céu, e se desespera. Não fique assim. Você já sabe o que fazer, mantenha calma, inicie imediatamente os procedimentos da fase 1, né, para desinchar joelho, desinflamar. Pode passar a pomada também depois, né, a pomada de cúrcuma com babosa. Vocês têm a receita. E também pode passar pomada anti-inflamatória depois da aplicação da compressa e tal. E fica fazendo esses cuidados por 7 dias. A tendência é que em 7 dias o seu joelho esteja apto para voltar para a fase 3, tá? Aline, e se eu não conseguir recuperar o meu joelho em 7 dias? Então, você pode aumentar por mais 7 dias, por exemplo. Você volta para a fase 3 depois que o joelho estiver desinchado, certo? Com a dor mais controlada e tal. Aí você pode retornar e continuar de onde parou, tá bom? Bora para a próxima orientação. Uso de salto de agora em diante. O que é que você deve fazer com relação a salto de sapato? Evitar, é claro. Aline, mas eu tenho um casamento para eu, o casamento do meu filho. Eu vou ser a madrinha, eu quero usar salto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai usar salto só naquele momentinho ali da cerimônia, enquanto tá no palco, sei lá, da igreja da Assembleia que você tiver aí. Mas assim que você puder, troque o calçado. Na hora de ir para a festa do casamento, por exemplo, troque o calçado, tá? Em vez de você estar com um salto alto, você vai e coloca um Usaflex da vida, por exemplo, tá bom? Um vestido longo pode te ajudar aí nisso, mas salto por muito tempo certamente vai forçar o seu joelho, tá? E mais uma vez, salto por muito tempo não é bom para ninguém, mesmo para quem não tem artrose no joelho. É um cuidado que todas nós mulheres deveríamos ter, tá? Eu acho uma judiação empresas que obrigam a mulher a usar salto para receber cliente. Fica lá horas e horas em pé, aquilo ali para dar varize, para encurtar a panturrilha, começar a ter dor no calcanhar, começar a ter problema no joelho. É assim. Eu tenho uma amiga que desenvolveu problema no joelho com menos de 30 anos, por causa de um negócio desse, usando salto tempo demais em pé. Então, evitem, tá? Vamos lá para o próximo tópico. Caminhada ou bicicleta? Qual é melhor para quem tem artrose no joelho? A primeira pergunta, na verdade, é: posso fazer? Aí a minha resposta é: deixa eu só pegar aqui o carregador do meu notebook, senão a aula vai acabar. O vídeo vai desligar. Pronto. Então, o que é que você vai fazer? Caminhada ou bicicleta? Primeiro, você só pode fazer caminhada depois que terminou, no mínimo, as 3 fases completas do PMA, tá? Então, terminou 30 dias da fase 1, 30 da fase 2 e depois 30 da fase 3 e 4. Aí você tá bem, sem dor, sem falseio, estabilizou o joelho, pronto, tá pronta para caminhar, desde que seja com um tênis com ótima tecnologia de absorção de impacto, tá? A Air ou a Pure Gel. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês esse nome da tecnologia, que eu esqueci de colocar. Desculpem aí a falha, meninas, na voz. Talvez eu esteja forçando muito. Deixa eu colocar aqui. Tecnologia de absorção de impacto, tá? Air ou Pure Gel. Vocês devem procurar tênis com essa tecnologia. Deixa eu botar agora aqui na tela. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó, certo? Air, o nome da tecnologia do tênis, tá? De absorção de impacto. Air ou Pure Gel, certo? Escrito desse jeito, que significa ar ou gel puro em inglês. Como não tem no mercado nenhum tênis com esse nomezinho em português, eu tenho que mostrar para vocês do jeito que tá lá na loja, quando você for comprar, tá? Então, para você poder caminhar, você vai usar sempre um local liso, né? Sem
pedrinhas ou buracos e tal, tem que ser um local plano e com um tênis desse, tá? Aline, é melhor na calçada ou na esteira? Na esteira é melhor. Na esteira, a absorção do impacto acontece melhor também e você não corre o risco de ter algum desnível, né? Ela é retinha, então entre a esteira e a esteira é melhor para artrose no joelho, tá? Se você prefere caminhar. Agora, se você prefere bicicleta, o que é que eu vou recomendar para você com relação a isso? Primeiro de tudo, a bicicleta ela é melhor do que caminhar 1000 vezes para quem tem artrose no joelho. Por quê? Porque na bicicleta você não precisa pisar no chão, você não precisa dar a passada, né? E esse não precisar pisar protege o joelho de ter que sofrer o impacto cada vez que a gente pisa no chão, né? Sempre que a gente pisa, o joelho sofre esse impacto e na caminhada são vários passos, né? Então, a bicicleta vai eliminar esse processo aí de sofrer impacto na caminhada. E também vai fortalecer os músculos das pernas com muito mais eficácia. A caminhada praticamente não fortalece as pernas, não fortalece, certo? Você pensa que isso acontece? Não, muito básico. Mas na bicicleta não. Dependendo do quanto você colocar de intensidade ali, né, na correia e tal, para ela ficar um pouquinho mais dura de você fazer a pedalada, aquilo ali vai fortalecer a perna e isso é ótimo para o joelho, tá? Você só tem que ter cuidado com a altura da sela, tá? Ela não pode ser baixa demais, que aí você vai deixar o seu joelho muito dobrado, né? Tem que ser uma altura ideal para a sua altura. Aline, mas eu tenho medo de cair, eu não tenho bicicleta, eu não tenho onde andar. Hoje em dia, existem aquelas bicicletas pequenininhas, que é só o pedal mesmo, que você pode fazer sentada no sofá. Pode usar uma daquela tranquilamente. Pode ter também uma bicicleta ergométrica em casa. E eu até prefiro 1000 vezes do que você pegar uma bicicleta e sair de casa e ir andando aí na rua. Porque ninguém está livre de cair, né? Existe o risco de cair se você pega uma bicicleta normal e vai andar assim em qualquer lugar, tá? E aí, as ergométricas, elas vão ser mais seguras com relação a isso. Então, resumindo tudo, para quem tem artrose no joelho, o ideal, o melhor dos mundos é a bicicleta ergométrica, tá? Para fazer exercício aeróbico, manter aí o estímulo da circulação sanguínea, o fortalecimento do coração, a manutenção do seu peso ideal, tudo isso você consegue fazendo exercícios aeróbicos como a bicicleta e a caminhada. Por isso, eles são muito bem-vindos e eu recomendo que você implemente mesmo na sua vida. Tá? Inclusive, estudos científicos já comprovaram que a caminhada ajuda no alívio da dor da artrose no joelho, desde que você não esteja com inchaço, não esteja com inflamação e a dor não seja gigante, né? Então, nesse caso, a caminhada com o tempo vai ajudar, segundo os estudos científicos. Então, ela é bem-vinda. Mas a bicicleta é mais segura e mais eficaz. Beleza? Mais uma vez, anota aí. Só pode fazer caminhada ou bicicleta depois que não tiver mais dor, não tiver mais inchaço, nem inflamação e nem fraqueza. Ou seja, depois que você voltou para a sua vida normal, que você já está andando direito, que o joelho está todo ok. Certo? Beleza. Vamos agora para a próxima orientação. Aline, o que fazer com relação a pilates, hidroginástica, academia, nananã, o que é que eu faço? Todos esses recursos aí de atividade física para condicionamento físico, eles só deverão ser praticados do mesmo jeito da caminhada e da bicicleta, depois que o seu joelho estiver firme, estável e com os sintomas controlados. Aí você pode fazer pilates, hidroacademia, nananã. Mas presta atenção, muita atenção aqui. Cuidado com sobrecarga, certo? O seu joelho não aguenta muita carga. Se você for para academia e colocar 15 quilos em cada perna para dobrar e esticar o joelho, ele não vai aguentar e a dor vai voltar. E você pode acabar entrando numa crise por causa de uma brincadeira dessa. Então, o que é que eu recomendo?
Se você vai na academia, coloque no máximo 4 quilos para cada perna. Sempre que eu vejo uma paciente minha tentando aumentar isso aí, dá besteira, certo? Acontece uma besteira e é melhor evitar. Então, cuidado com a carga. No Pilates, a mesma coisa. Evite molas pesadas demais, né? Tem as mais levinhas e tem as muito pesadas. Evite, se você está fazendo o exercício, tendo que colocar muito esforço, né? Tá muito difícil, não faz, tá? Outra coisa é com relação à amplitude do movimento. Não faça movimentos de dobrar demais o joelho. Agachar abaixo da altura do joelho, nem pensar, certo? O agachamento sempre tem que ser adaptado. De preferência, só faça o agachamento que eu ensino lá no PMA, nenhum outro, tá? Não precisa. Se faça, segura os seus exercícios, tá? Então, com relação ao agachamento, elimina todos os outros, faz só o do PMA. Aline, mas com relação aos movimentos dentro da piscina e tal, são mais seguros? Eu posso fazer? Com relação à piscina, ela é mais segura, né? A hidro é mais segura do que o Pilates e a academia, certamente. Mas ela também, mesmo sendo mais segura, com a água ali amortecendo o impacto dos exercícios, se o seu joelho está inchado, por exemplo, você vai fazer, você também piora, certo? Então, também precisa desse cuidado com a hidroterapia ou hidroginástica também, tá bom? Então, só repetindo, a regra para essas práticas aí é que você só pode fazer depois que o joelho está bem, sem dor, sem inchaço, sem inflamação, voltou ao normal, tá? E depois que você concluiu os 3 meses completos do tratamento no PMA, pelo menos, tá? E mantenha sempre os cuidados que eu falei. Então, bora lá agora para as reeducações funcionais, tá? Terminamos aqui os cuidados. Agora vamos falar um pouquinho das reeducações funcionais. O jeito certo de sentar e levantar, de subir a escada, de dormir, nananã. As reeducações, elas são para o resto da vida. Porque o resto da sua vida você vai precisar fazer esses movimentos. Você vai precisar dormir, você vai precisar sentar e levantar, você vai precisar andar, vai precisar fazer as coisas do dia a dia. Então, tudo isso deve ser feito com as correções das reeducações funcionais, para que o seu joelho se mantenha o mais protegido possível durante esses movimentos. Vai ajudar no combate ao avanço da artrose, a manutenção da eliminação da dor, certo? Então, são muito importantes. E à medida que você aprende, vai ficando automático, né? Essas correções vão ficando cada vez mais automáticas. Um belo dia você nem percebe mais que tá, não precisa parar mais para pensar o jeito certo de fazer. Você já vai fazer o jeito certo de forma automática, né? Como sentar e levantar, certo? Então, mais uma orientação. A educação funcional é para o resto da vida, tá bom? Agora deixa eu ver aqui. Os exercícios da fase 3, como eu já disse anteriormente, e vou repetir aqui, que é muito importante, devem ser feitos também para o resto da vida, por causa do que eu falei, de manter os resultados que você conquistou de retorno à vida normal, manter o joelho saudável e manter o combate ao avanço da artrose ininterruptamente, certo? Isso é muito, muito importante. E, além do mais, todos nós, seres humanos, devemos fazer atividade física na vida, né? Principalmente depois dos 40 anos. Todo médico diz isso, todo mundo sabe disso. A importância dos exercícios na nossa vida. E aí você pode casar as duas coisas, né? Matar 2 coelhos com a cajadada só. Faz os exercícios para manter o joelho e, ao mesmo tempo, são exercícios que vão ajudar na sua saúde, tá? Então, mantenha sim. Agora, outra coisa. Não dá para acrescentar ou mudar exercícios do PMA, porque ele é um tratamento. Falei isso no começo e vou repetir aqui, porque tem muita gente que confunde ou não entende direito ou deixa passar a informação. E como ela é muito importante, eu não posso correr o risco de você deixar essa informação passar. Então, por isso eu vou repetir. Dentro do PMA, os exercícios são um tratamento, não é
um programa de condicionamento físico, você pode sair variando por aí todo dia os exercícios, tá? Então, tem que ser sempre os mesmos exercícios, porque eles são selecionados. Eles são os melhores exercícios, os mais seguros e os que são mais eficazes de trazer resultado. Não faz sentido você tirar o melhor exercício para colocar um pior, para colocar um que você corre o risco de fazer errado, para colocar um que não vai dar tanto resultado. Não faz o menor sentido, tá? Então, continua fazendo o filé do filé. E você ganha muito mais com isso. Quer trocar um dia a sequência? Faz os exercícios do dia da preguiça. Quer trocar outro dia porque está com mais pressa, quer terminar logo? Faz os exercícios do programa dos dias corridos, tá? Dá para ter essa troca aí no máximo. Mas o grosso do que você deve fazer nas semanas são os exercícios da fase 3. E mais uma vez, os exercícios da fase 4, você pode ficar fazendo só uma vez por semana, depois que eles começarem a ficar mais fáceis, tá? Antes disso, 3 a 4 vezes por semana, tá? Vamos lá, seguindo. Aline, no caso de doenças associadas, isso também é muito sério, tá? Muito grave, porque tem gente que fica querendo ter os mesmos resultados de quem tem só artrose, tendo duas doenças no joelho. E não dá, tá? Não dá porque são duas doenças e não uma só, e o PMA trata a artrose. Então, eu vou dar o caso mais clássico aqui, que é o mais comum, que é a artrite reumatoide, né? Tem muita gente que tem artrose, mas também tem artrite reumatoide, que é uma doença totalmente diferente do sistema autoimune, que começa a atacar o próprio corpo, né? E desgastar mais ainda o joelho. Não dispensa remédio, artrite reumatoide, você precisa tomar, e é uma dor muito mais difícil de combater, tá? Então, o que é que o PMA vai poder fazer por quem tem artrite reumatoide? Pode ajudar a aliviar na dor? Pode sim, através do uso correto das compressas, por exemplo, tá? Ajudar no desinchar, ajudar a recuperar os movimentos, ajudar a combater a rigidez, a combater o entortar da articulação, que pode acontecer por causa da artrite também, ajudar na manutenção da força ou no ganho de força, tá? Então, vai ajudar em muitos aspectos. Se você tem artrite reumatoide e não faz nada, fica só indo para a fisioterapia, por exemplo, a artrite vai avançar muito mais, vai tender muito mais, você conseguir aí um desalinhamento do joelho, você ter mais dificuldade de se livrar da dor, você ter uma fraqueza muito mais intensa, e você sofrer muito mais, tá? Então, entre não fazer nada e fazer o PMA, obviamente vai ser melhor você fazer o PMA, porque aí você tem uma chance de conseguir voltar para sua vida normal. Tem uma chance de aliviar a sua dor. Tem uma chance de ganhar a força que você perdeu. Se você não faz nada, você nem essa chance tem. Então precisa fazer. Agora, você ter artrite reumatoide e querer em 3 meses já tá boa do joelho, sem dor, nananã, igual uma pessoa que tem sua artrose, é querer um pouquinho demais, porque a artrite é uma doença muito difícil de tratar. Muito difícil, porque é o próprio corpo quem funciona mal. Não é uma lesão, como é o caso da artrose, que é uma lesão na cartilagem. Não é um desgaste. É o corpo comendo a ele próprio. É uma coisa muito difícil de controlar. E se o remédio que você toma não faz efeito, o exercício, com certeza absoluta, não vai poder fazer o efeito de eliminação da dor. A dor só é eliminada se o remédio faz efeito, no caso da artrite, pelo que eu falei, certo? Porque esse mau funcionamento do corpo precisa ser controlado. Se o remédio não funciona, o controle não existe, e aí o corpo vai lá moendo o seu joelho diariamente, tá? Então é mais difícil de tratar. Mas entre você, vou repetir, entre você não fazer nada, desistir da vida e ficar aí com dor, chorando e querendo desistir de tudo, e você ter um programa de exercícios e de recursos que podem te ajudar no alívio da dor e no combate à inflamação, o que é que você vai preferir? Você vai preferir ter alguma coisa para fazer, para pelo menos ter a mínima chance de melhorar, certo? E outra coisa, as reeducações funcionais são fundamentais para você que tem artrite reumatoide também.
Então, você precisa assistir, implementar e praticar, certo? Mais do que quem tem artrose no joelho, inclusive. Porque a artrite, ela deforma. É uma doença que deforma. Então, você realmente precisa ainda mais. Mesmo que, infelizmente, em alguns casos, a dor não seja totalmente eliminada, ou aconteça alguma coisa, porque é uma doença mais grave, mas você precisa de algumas correções para ter um mínimo de capacidade de se movimentar no seu dia a dia, tá? Se você não faz nada, porque não teve resultado nos primeiros meses, com certeza absoluta, a artrite reumatoide vai evoluir com mais intensidade. E você vai perder cada vez mais a sua qualidade de vida muito mais rápido, tá? Então, ter cuidado com isso aí, tá bom? Aline, mas o meu caso é uma hérnia, uma extrusão de menisco. Eu fiz um raio-x, deu que o menisco está fora do lugar totalmente. Nesse caso, sua dor também não vai passar e o PMA não vai poder fazer muita coisa com relação à dor. O que é que tem que acontecer no caso de extrusão de menisco? Tem que ser feita uma cirurgia de reposicionamento do menisco, porque nenhum exercício faz com que o disco volte ao normal, a posição normal, se ele saiu totalmente. A boa notícia é que é uma cirurgia muito simples de fazer, o pós-operatório é muito prático, assim, não tem grandes intercorrências, e você pode voltar para o PMA muito rapidamente, tá? Mas esse problema tem que ser corrigido para você poder se livrar da dor totalmente, tá? Então, são esses pequenos detalhes que algumas pessoas ficam reclamando. Além não consigo me livrar da dor. E muitas vezes é por causa de coisas associadas e não por causa da artrose no joelho. Às vezes é um cisto de Baker, que é muito grande, está ali comprimindo as terminações nervosas e nenhum exercício é capaz de eliminar o cisto. Aí, nesse caso, o que você tem que fazer? Infelizmente, esperar o cisto se dissolver sozinho. Um dia, provavelmente, isso vai acontecer. E se ele estourar, você vai fazer os procedimentos de desinchar o joelho, certo? E se ele fica lá, né, aquela bolona no seu joelho, você pode fazer os alongamentos da fase 2 para minimizar o máximo possível essa pressão que o joelho fica sofrendo enquanto o cisto está lá, certo? Então, se você tem coisas associadas à artrose, né, o desgaste da cartilagem, você vai tender a demorar mais a ter os seus resultados, certo? O PMA é para a artrose, certo? No joelho. Mas eu repito, mesmo tendo outras coisas, você precisa fazer tudo que está ao seu alcance para ter um mínimo de qualidade de vida. E aí, quando você conseguir controlar esses outros problemas no joelho, aí você vai conseguir evoluir com mais eficácia e com mais resultados dentro do PMA, até conseguir voltar para a sua vida normal, certo? Então, cuidado com as expectativas, tá? Se você tem doenças associadas. Outra coisa que pode acontecer, vou só abrir um parêntese aqui bem grande. Tem gente que não tem resultado, só tem artrose no joelho, não tem mais nada, mas não consegue os resultados. Meu joelho não desincha, não desincha, não desincha, não desincha. Aí eu digo, manda um vídeo para mim, para mostrar como você está fazendo. Aí a pessoa está fazendo totalmente errado. A evacuação fazendo um movimento grande lá, tipo assim, totalmente fora do padrão. A drenagem também, sem manter a firmeza do jeito que eu mostro lá no vídeo. Então, desse jeito não tem resultado mesmo. Então, o que é que eu aconselho para você que ainda não teve seus resultados e não tem mais nada além da artrose? Presta atenção. Assiste muito lentamente, com muita atenção, cada prática do PMA e faça exatamente igual ao que eu mostro lá. Me imite. Então, se eu mostrei 2 dedinhos aqui, movimento circular assim, com força tal, você vai fazer assim. E não um negócio assim, todo. Pelo amor de Deus, tem que ser igual, certo? Tem que me imitar. Aí, a partir daí, você fazendo tudo certinho, do jeito que tem que ser, e tendo sua artrose no joelho, você consegue seus resultados em 3 meses, tá? De eliminação da dor, de eliminação do inchaço, da inflamação e tudo mais, recuperação dos movimentos do joelho e o início do fortalecimento do joelho também já em 3 meses, certo? Para voltar para sua vida normal
aos poucos. Nada de forçar demais o joelho nos primeiros meses, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa importante, tem muita gente que acha que é para tirar dúvida comigo nos grupos, na comunidade do WhatsApp. Até agora tem gente que pensa isso, não sei como é que pode. Mas é para tirar dúvida comigo no privado, no meu número privado, que está lá na comunidade, tá? Tem plenamente ativa lá e tal. Eu respondo algumas vezes lá, mas se você tem dúvida, é para falar comigo no privado. Se for uma dúvida geral, eu vou colocar a resposta para você no privado e no grupo também, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Mas se for uma dúvida específica do seu caso, eu vou responder só para você, certo? Então, dúvidas é comigo no privado, tá? E muita gente fica reclamando, Aline, eu pergunto as coisas para você aqui na comunidade, você não responde, não sei o quê. É claro, porque eu não tenho condição de acompanhar todas as conversas da comunidade o tempo inteiro. Às vezes, quando eu vou olhar, tem 90 mensagens de uma vez, assim, buf, eu não sei como é que aconteceu aquilo ali, e eu até volto o máximo possível, mas é impossível, humanamente impossível, dar conta das conversas do WhatsApp e das dúvidas que chegam para mim no privado também, né? Tem muita gente que sabe como é para fazer. Então, por esse motivo, por correr o risco de eu não visualizar a sua pergunta, é que você deve tirar comigo a sua dúvida no privado, certo? E aí, o acompanhamento existe sim. Você só tem que saber aonde fazer o jeito certo de fazer, certo? Um dia desse teve uma pessoa que comentou: ai, porque eu estou me sentindo abandonada, que a doutora Aline não responde, não sei o quê. Porque ela não sabia isso, o básico do básico. Tira dúvida comigo no privado, na comunidade nem sempre eu vou ver, certo? A comunidade é para vocês interagirem entre si, para uma dar força para a outra. Melhorei da minha dor, meu inchaço foi embora, voltei a andar direito. É para esse tipo de comentário estar sendo divulgado lá na comunidade, para estimular, para incentivar, para mostrar para as outras que é possível, para as outras pensarem, eu posso também. Se ela conseguiu, eu também consigo. O principal objetivo da comunidade é esse, certo? Vocês se ajudarem, se inspirarem umas às outras, tá? E o segundo, realmente, é eu postar as dúvidas que foram tiradas lá comigo no privado e eu responder lá no grupo, se for uma dúvida geral, tá? São os dois principais objetivos da comunidade no PMA, tá? Então, não esquece mais. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, tá? Esse acompanhamento de mim para você é no período de 3 meses, porque é o período do tratamento no PMA, certo? Então, é o esperado. Mas, como tem gente que demora mais, como tem gente que fica ainda com muita dúvida, não sei o quê, eu acabo estendendo esse período de 3 meses para mais semanas ou meses adiante. E aí você continua tirando suas dúvidas comigo, mesmo após os 3 meses de tratamento, tá? Por essas questões que eu falei. Dúvidas que ainda surgiram, não conseguiu concluir o tratamento porque teve que viajar, não sei o que, mil e uma coisas. Então, esse tempo acaba se postergando. Mas o esperado dentro do tratamento é que o que deveria sempre acontecer. Em 3 meses, você já ter terminado o seu tratamento, já ter tirado todas as suas dúvidas, já saber o que fazer, já está iniciando o seu retorno à vida normal e já saber como retornar à sua vida normal através dessa aula aqui, certo? E a partir daí, você continuar as fases do jeito que eu ensinei aqui e continuar a sua vida, né? Com todas as suas dúvidas sanadas e com o tratamento concluído, né? E o esperado também é você manter os seus resultados para o resto da sua vida, tá? Esse é o mundo ideal. Mas para quem não consegue, você ainda pode tirar as suas dúvidas comigo lá no WhatsApp, no privado, para você ficar coberta com relação ao meu acompanhamento em todas as fases, até você voltar à vida normal, certo? Então, esse é o processo dentro do método PMA.
Agora, vamos para a próxima. Para a próxima, essa aqui não é nem orientação, é só um lembrete mesmo, tá? Todas vocês terão acesso ao PMA pelo período de 1 ano. Quando eu fiz a renovação, né, de alguns casos aí, teve gente que ficou na dúvida. Ai, mas renovação não era por 1 ano e tal. Todo mundo que entra no PMA tem acesso ao tratamento pelo período de 1 ano, tá? No momento, a gente está numa transição, né, de plataforma da Hotmart para a plataforma própria. Algumas já conseguiram entrar, outras ainda não, né, que o processo é razoavelmente lento, infelizmente. E aí, quem ainda não está na plataforma própria do PMA, está na Hotmart. Você pode continuar assistindo as suas aulas lá, até que todas consigam ser migradas para a plataforma própria do PMA, tá? Então, você não perde tempo de tratamento, certo? Ai, Aline, mas a Hotmart fica a bolinha rodando, dificuldade, não sei o quê. Nesses casos, muito provavelmente, pode ser um problema na sua internet. Por quê? Porque eu recebo muito feedback no grupo e no privado de pessoas dizendo que estão usando. Normalmente a Hotmart entra, sai tranquilamente, não tem problema nenhum. Então, por que é que dá muito certo para uns e para outros não? É mais fácil que o problema não seja na Hotmart, né? Se está funcionando para um, funciona para outro também. Então, vê a qualidade da sua internet, do seu celular. Se você está vendo pelo celular, vê se não está cheio demais de coisas, né? Tem que limpar o cache para você conseguir ver os vídeos sem lentidão. Então, observa isso daí também, tá? Que é importante. Agora, deixe-me ver se tem mais algum tópico. Prontinho. Pelo que eu vi aqui, terminamos. Deixa eu só tirar aqui o texto. Terminamos a nossa aula, última aula de acompanhamento dentro do método PMA. Você percebeu que já tem 52 minutos de aula, né? Eu orientei muita coisa para anotar, para você internalizar, entender e tal. Então, se eu fosse colocar dúvidas aqui, abrir para dúvidas, a gente não ia sair mais daqui hoje, né? Já tem 1 hora de aula, muita coisa para absorver, muita informação. Então, o que é que você faz se você tinha alguma dúvida anotada para tirar hoje? Entre em contato comigo no privado, que eu tiro a sua dúvida lá, tá? O foco e o objetivo de hoje é você ter tudo isso que eu te falei aqui muito claro na sua cabeça, anotado, compreendido, para que você possa levar isso tudo para o resto da sua vida. Aline, não consegui absorver todas as informações. Beleza. Esse vídeo vai ficar gravado, então você pode voltar a assistir ele aqui quantas vezes você quiser, pelo período de 1 ano. Pode anotar primeiro só a primeira orientação, depois anota só a segunda. Faz do jeito que você quiser, no seu tempo. O importante é que você não deixe passar nenhuma das orientações que foi dada aqui, tá? E foca nisso, nessa orientação de hoje. Tem alguma dúvida urgente? Fala comigo no privado, tá bom? Aline, por que é que essa é a última aula de orientação? Porque o tratamento tem 3 meses. Em cada mês eu vou fazer 2 aulas de acompanhamento, certo? No caso, a gente já está na 7ª ou 8ª aula já ao vivo, tá? Os links estão todos lá disponíveis para você. Eu não tenho certeza se essa é a 7ª aula, mas eu acredito que é. Então, normalmente são 6 aulas que eu dou de acompanhamento, 2 para cada mês. Mas eu acredito que essa ainda é a 7ª, é uma a mais, porque eu senti muito a necessidade de orientar vocês com relação ao o que fazer após o retorno à vida normal, certo? Eu achei importante demais e de grande ajuda para você evitar o máximo que é possível uma intercorrência, um retorno à fase 1 por causa de uma intercorrência. Então, manter os seus resultados também é o objetivo do PMA, também é um objetivo meu. Você ficar boa do joelho e conseguir ficar boa do joelho para o resto da sua vida, tá? Não é só você ficar boa do joelho e depois, tchau, Deus dará, não. O que a gente quer é que você fique boa a longo prazo para o resto da vida. Por isso, todas as orientações de como você continuar foram dadas aqui, tá?
Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Espero que você consiga o mais rápido possível voltar para sua vida normal. Se já conseguiu, parabéns, aproveita, mas sempre tendo esses pequenos cuidados que são importantes para todas nós, até independente de ter artrose no joelho ou não, como eu já falei também. Tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a nossa próxima aula. Só retificando aqui, meninas, eu acabei de dizer que essa é a última aula, né? É nossa última aula ao vivo, mas vocês vão assistir o método PMA, nossas aulas lá e tal, então ainda vão me ver várias vezes, né? É isso que eu quis dizer, mas hoje é a última aula ao vivo de acompanhamento, tá? Beijão!